Olá, voluntário, olá, voluntária. Chegamos ao nosso encontro 5 e 6. E para começar, eu queria abrir com uma frase muito interessante. Então vamos lá. Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros, que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo a certeza de seu destino. Essa frase é do Leonardo da Vinci. Então, por que a gente trouxe essa frase hoje para esse nossos dois encontros? Porque esses nossos dois encontros vão falar de ciência, né? Vão falar do que os cientistas descobrem e como isso pode ajudar a humanidade. Tá? Então, o pano de fundo dessas nossas aulas será a ciência, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente continua na nossa missão, né? Então, o Dr. Fim, ele não estava em Itajubá, ele saiu de lá. Quando a gente chegou no local, ele já não estava, né? E nós continuamos a busca do Dr. Fim, tá certo? E continuamos, né, na nossa busca de salvar o Amazoniac, tá certo? Dentro dessa nossa aula, então a gente vai trazer algumas explicações. A ciência explica quase tudo o que nos cerca. E ensinar ciências para as crianças colabora para a compreensão do mundo e do seu papel como parte do universo. É na infância que experiências e descobertas são levantadas para o resto da vida. Então, é nesse momento em que a gente levanta o gosto pelo experimentar, pelo buscar, pelo dividir o problema em partes menores para que a gente consiga solucioná-lo. E isso vai, no decorrer da vida, levar a um profissional preparado para trabalhar na sociedade do século XXI. As duas próximas aulas fazem parte do tema O Céu Não É o Limite, né? E essa primeira, né, como a gente sempre falou, ela vai ser dividida, né, cada uma das aulas em 30 minutos, que vocês vão fazer essa explicação, né, para os meninos e para as meninas, e depois nós temos atividades mão na massa, e aí eles têm ainda o caderninho para levar para casa, para fazer sua atividade, para trabalhar com a família, porque isso é muito importante, a gente trabalhar nesse momento a questão das relações socioemocionais. A nossa primeira aula chama Missão Marte, aí vamos nós. Então nós vamos falar das missões, das tentativas, né, da NASA e de outras agências espaciais, no sentido de conseguir levar pessoas a Marte e, quem sabe, estabelecer lá um espaço de convivência, né? Uma continuidade aí do planeta Terra, tá certo? Vamos trabalhar como objetivo principal conhecer Marte e como objetivo específico identificar o papel da ciência e da tecnologia e inovação, conhecer a história das missões anteriores que foram a Marte, trabalhar o pensamento computacional na solução de problemas, utilizar a língua portuguesa como elemento de construção de narrativas sociais e de mudanças de realidade, utilizar a ciência associada à cultura mão na massa, né? Então, anteriormente a gente usou a arte, agora a gente vai associar a ciência, né? Trabalhar elementos das relações socioemocionais e, por fim, envolver a família no desenvolvimento das atividades. Então, a gente começa, né, a nossa atividade, como sempre, né? Você voluntária, você voluntário, vão se apresentar para os meninos, né? Vão retomar, eu sou fulano, tal. Então, nós estamos aqui e vamos dizer qual é o objetivo da aula, tá certo? Continuamos na nossa vivência lúdica, né? Na nossa última missão, conseguimos avançar muito, não é mesmo? Chegamos perto, mas mais uma vez o Dr. Fim detectou a nossa chegada e se escondeu em um outro lugar. Então, vamos precisar nos preparar para a terceira missão. Então, é sempre importante, né? Porque aí a gente está trazendo já elementos do pensamento computacional, quando a gente consegue fazer com que eles percebam, né, essa preparação, eles percebam esta ação, né? Então, isso é importante. Aí a gente vai, né, embarcar na missão, a gente recebe uma missão secreta, é uma missão secreta que é uma charada, na verdade, né, na verdade uma pergunta, e que a resposta é Marte. E aí a gente levanta a discussão, como é que ele está em Marte, se não tem vida em Marte? Né? E aí a gente vai fazer toda uma trama para falar um pouco das agências espaciais, das pesquisas, da importância dos cientistas. No caderno dos meninos, a gente traz o empoderamento feminino, porque a gente traz a primeira astronauta,
né? E a gente fala das cientistas também, né? Que é uma sociedade feminista onde a mulher e o homem têm o mesmo direito nessa diversidade, né? Então a gente vai trazer esses pontos nessa discussão. Mas nada, né, gente? Não é nada levantando bandeira de A ou de B, é a gente trabalhando numa sociedade igualitária. Acho que essa é a grande proposta. Aí a gente vai, né, nesse bloco, a gente fala de Marte, então tem algumas imagens. É importante na hora de editar o vídeo, né, que essas imagens estejam presentes. Então mostro imagens que são ilustrações, né, porque a gente está falando desde lá de 1960 e até hoje fotos realmente tiradas do planeta vermelho. Isso vai se desenvolvendo, né? Então a ideia é que os meninos compreendam um pouco essa questão, né, da NASA, e na verdade o que a gente vai jogar aí no meio como um incentivo do lúdico, né, é que o Dr. Finn, ele estava na NASA, ele foi visto lá, né? Por que é que ele foi visto lá na NASA? O que ele estava fazendo lá? Qual era o interesse dele com essas missões secretas? Né? Então a gente ter esse olhar, né, conseguir fazer essa correlação para eles, né, da importância dessas descobertas. A gente chega ao final dessa aula, né? A gente chega ao final dela nos preparando, então a gente resolve que a gente vai mesmo para a NASA, a gente prepara as nossas malas, eles têm várias coisas para fazer no caderninho deles, probleminhas de matemática, de língua portuguesa, correlações de ciência. E aí a gente encerra aqui, vai para a aula 2, todos podemos ser cientistas. Aí na aula 2, né, nós vamos começar com um pequeno filme, então a gente vai pegar um trechinho que mostra para eles, né, as imagens realmente de Marte. Então acho que é importante a gente conseguir fazer transformar essa coisa abstrata em algo mais concreto. Então a gente começa com um pequeno vídeo, o vídeo não é tão pequeno, mas a ideia é usar um trechinho, né, só para conseguir colocá-los nessa realidade. E aí, né, o vídeo mostra que ainda não podemos passear ou morar em Marte, mas, pelo que tudo indica, há grandes chances disso acontecer nas próximas décadas, né? Então aí a gente chegou a hora e nós vamos usar o pensamento computacional para isso. Então a gente vai trabalhar aqui os conceitos do pensamento computacional, que é a decomposição do problema. Então eles vão ter o problemão, como é que nós vamos para Marte? Né? O que a gente tem que fazer? Então aí a ideia, gente, a gente não vai entrar nisso profundamente, mas é fazer com que eles comecem a pensar que um problemão pode virar um probleminha se eu dividi-lo em partes. E aí eu deixo de lado aquilo que não é importante. Então não importa a cor da roupa que eu vou, se eu vou de vermelho ou de amarelo, importa que eu vá, né? E aí a gente começar a categorizar coisas. Então, roupas, comidas, bebidas, amigos. Então, eles conseguirem fazer essa correlação que depois vai ajudá-los muito nas respostas de matemática, de ciência, né? Então, vai ajudando muito essa organização de ideias. Então, aqui tem uma apresentação, né, sobre pensamento computacional. Então, tem aqui, né, a gente entrar na nossa primeira atividade, que é a montagem de uma estufa, porque a gente vai dizer que nós precisamos levar comida e água, né? Então, uma das coisas é a estufa, e aí vocês vão utilizar o pensamento computacional para organizar a atividade da estufa. Então, a gente começa lá. Decomposição. O que é uma estufa? Tem modelos na internet? Conheço alguém que sabe fazer? Preciso de que materiais? Então, a gente vai levantando algumas coisas, né? Então, eu vou decompor o problema de fazer a estufa. Padrões. No que pesquisei na internet, no que eu pesquisei nos livros, o que eu falei com os adultos, o que é que se repete, né? E depois a abstração. O que eu posso deixar de lado? Então, por exemplo, eu posso deixar de lado se a estufa é de garrafa de Coca-Cola ou se a estufa é de garrafa de Guaraná. Isso não importa, precisa ser de garrafa PET, tá bom? E por fim, a gente vai fazer o algoritmo, que é o passo a passo, que vocês vão explicar como é que a gente monta etapa a etapa. Aí vem aqui a estufa, importante que vocês façam antes, porque aqui cada um vai colocar o seu jeito nessa fala, né, de envolvê-los nessa apresentação mão na massa. Então nós temos duas, nós temos a estufa de garrafa PET e nós temos o filtro de garrafa PET, né? Então nós vamos fazer as duas coisas. Então é importante vocês testarem, né? Então aqui tem as fotos, tem o passo a passo, né? Tem as orientações. Então aqui só para mostrar para vocês, né? Então aqui tem
Aqui tem o filtro, né, por exemplo, então a gente vai precisar que eles tragam essas coisas. Então isso é importante, vocês passarem essas orientações. E aí a gente chega ao final, dizendo, olha, nós estamos preparados, nós ajudamos os cientistas de Marte, que estão trabalhando na missão Marte, nós ajudamos os cientistas, né? E agora a gente parte para a nossa última missão, que é encontrar o Dr. Finn. Um abraço a todos e muito obrigada!